Olá a todos e todas aí que acompanham o canal. Nesse vídeo eu vou abordar rapidamente Axum. Axum era um outro reino africano que ficava ali próximo de Cuxi, do Egito, do Oriente Médio, numa região que é chamada de Chifre da África, né? Bom, Axum é diferente do Egito e de Cuxi, ficava numa região de solo fértil, era uma região de floresta. Então, é uma região de clima quente, porém com chuvas regulares ao longo do ano e com um solo favorável à agricultura. Então, eles não tinham tanta necessidade de construir, por exemplo, canais de irrigação para suas lavouras. E as cidades não precisavam de ser construídas sempre às margens de rios, né? Como era o caso do Egito e de Cush. Eles surgiram mais ou menos no século V a.C. O povo de Axum usava escrita, né, algo que era raro naquela época, mas eles tinham uma escrita. Eles domesticavam elefantes, né, então usavam os elefantes em guerras e também no transporte de mercadorias, já que eles eram um povo dedicado ao comércio também. Além de serem bons guerreiros, eram bons comerciantes. Eles faziam comércios em quase todo o continente africano e em partes do Oriente Médio e da Europa. E isso proporcionou novamente hibridismo, ou seja, uma mistura de culturas. Como os Axumitas, né, eles faziam contatos com diferentes povos, eles foram sendo influenciados por esses povos com quem eles entravam em contato. Por exemplo, do contato com os romanos, como eles sempre se relacionavam com os romanos para fazer comércio, eles acabaram pegando o cristianismo. Então, Axum foi possivelmente o primeiro reino cristão da África, né? Por causa da convivência com os romanos, eles adotaram o cristianismo. Por causa da convivência também com os muçulmanos no Oriente Médio, o islamismo vai chegar, né, naquela região. E durante um tempo eles vão viver, né, sem maiores conflitos. No século IV a.C., mais ou menos, aconteceu essa conversão de Axum ao cristianismo, né? Então foi o primeiro reino africano mesmo, um dos primeiros lugares do mundo a adotar o cristianismo. E é até uma curiosidade que eles adotam um calendário cristão, só que não é o mesmo calendário que nós adotamos, né? Nós adotamos o calendário cristão gregoriano. Eles adotam o calendário cristão juliano. E aí tem uma diferença de tempo. Nós estamos no ano de 2020 e eles estão no ano de 2013, porque eles usam um outro calendário cristão, né? Eles usam um outro modo de calcular aí o nascimento de Cristo. Bom, voltando a falar de Axum, o reino de Axum ele se destaca, né? Se destacou também pelo fato de ser a região onde surgiu o café. Tem até uma história interessante sobre isso, porque o café era uma planta que dava, né, com muita fartura lá em Axum e que não era consumida pelos habitantes da região. Até que um dia, né, diz a lenda que um criador, né, um pastor, né, criava lá seus bodes e um dos bodes fugiu. E esse bode comeu um frutinho vermelho e ficou ligadão, né? Começou a ficar correndo para lá e para cá. E o pastor achou aquilo estranho e decidiu experimentar a fruta. E ele também ficou ligadão. E ele contou, espalhou a notícia, as pessoas começaram a consumir aquela frutinha, só que ela crua, né? Não era muito gostosa. Até que tiveram a ideia, né, de secar, torrar e misturar em água fervendo, dando origem ao café. Então essa planta, da qual o Brasil é o maior produtor mundial hoje, ela tem origem em Axum. E Axum acaba, né? Apesar de ter sido um reino que dominou várias partes da África, né, entre elas Kush, Axum entra em crise, dá origem a outro reino, a Abissínia, e esse outro reino da Abissínia deu origem a, atualmente, né, o que nós chamamos de Etiópia. A Etiópia é um dos países mais populosos do mundo, tem mais de 100 milhões de habitantes, é um dos maiores países da África, e é um país que, num passado recente, ele era muito marcado pela miséria, pela pobreza. Principalmente as pessoas que têm a minha idade, que são mais velhas do que eu, quando elas pensam em Etiópia, elas só pensam em miséria, pobreza. Por quê? Lá nos anos 80, dos anos 90, era muito comum reportagens sobre a Etiópia, na miséria, pobreza, pessoas morrendo de fome, crianças, bebês, né, muito magros. Mas essa realidade, felizmente, está mudando na Etiópia. Nos últimos anos, a Etiópia está se industrializando, ou seja, várias indústrias foram criadas, ou então indústrias, principalmente chinesas, se instalaram na Etiópia. Com esse crescimento das indústrias,
o país está crescendo muito. Por exemplo, em 2016, a Etiópia foi o país que mais cresceu no mundo, cresceu mais que a própria China. Graças a esses empregos gerados na indústria, a renda está aumentando, e com isso, a pobreza, a miséria vem se reduzindo muito na Etiópia nos últimos anos. A Etiópia vem se modernizando, né? A Etiópia foi um dos primeiros países no mundo a adotar banco digital, né? Então daí vocês podem perceber que a Etiópia é um país que tem crescido muito, tem se modernizado, tem resolvido seus problemas, e é um local que hoje, né, é de esperança, né? A situação lá tem melhorado substancialmente, né? Que continue assim.